Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples, humilde. Não sou dono da verdade, não sou pregador, não sou professor, não sou mestre, nada disso, porque afinal de contas não precisa mais disso, tá? Quando ocorreu o juízo no ano 70, foi dado fim aos mestres, aos presbíteros, aos pastores, foi dado fim a tudo isso, tá bom? Não precisa. Mas vamos falar aqui, ó. Separei aqui qual foi a morte destruída por Cristo. Qual foi a morte destruída por Cristo? Aí tem duas referências, depois nós vamos aqui. O inimigo a ser destruído é a morte. E aqui tem dois entendimentos. Eu vou mostrar para você que não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. A carta aos Hebreus. O que eram os hebreus? Os hebreus eram os judeus, os israelitas, eram os que faziam parte da comunidade de Israel. Ou seja, se eu estivesse lá, eu não fazia parte dos hebreus. Então, o escritor aos hebreus foi separado para escrever aos judeus. Paulo foi separado para escrever aos gentios, aos não-judeus. Então, aqui Paulo diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Não está aqui? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. E nós sabemos que o livro de as duas cartas aos Coríntios foi escrito por Paulo. Agora vamos lá em Hebreus 2, 14 e 15. Olha que o escritor, que já não é aquele, o entendimento dele foi diferente de Paulo. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. Você viu a diferença? Voltando aqui, 1 Coríntios, o inimigo a ser destruído é a morte. Já que aqui, que foi outro escritor, ele diz que Jesus deu fim à morte. Aí você do outro lado fala, não pode, porque semana passada mesmo eu ajudei a enterrar um parente meu. Não pode, porque fulano não pode. Gente, morte. Essa natureza carnal, quando venceu o prazo de validade dela, ela vai voltar ao pó. Mas foi acostumado desde milhares de anos, ou sei lá, centenas de anos, dezenas de anos. Morte é quando uma pessoa parou ali de funcionar, acabou a experiência daquele corpo carnal, a pessoa fala, fulano morreu a morte. Mas a morte que Paulo estava falando aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte, era quem matava, quem escravizava, quem sentenciava. Tanto foi esse instrumento que matou, que pendurou Yeshua, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Yeshua foi esse instrumento. Era através desses instrumentos, de 613 itens, essas ferramentas de 613 itens, que sentenciava, que escravizava. Era essa morte que Paulo aqui estava falando, que o último inimigo a ser destruído seria essa ferramenta. Sabe, eu estou por enquanto falando em código, você está entendendo? Quais eram as ferramentas, 613 itens, que matavam? Que escravizava, que sentenciava, que aprisionava. Quantas vezes Paulo foi açoitado por causa dessa ferramenta? Quantas vezes os discípulos foram presos? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tudo por causa desse inimigo. Esse inimigo tinha sido destruído, só que Paulo ainda estava esperando ser, e Paulo tinha razão. Por quê? Porque o símbolo maior desse inimigo, chamado morte, ainda estava de pé. E o símbolo maior desse inimigo, chamado morte, ele foi destruído quando? Quando um soldado que fazia parte do esquadrão romano, do exército romano, de uma forma despretensiosa, aprendi a falar essa palavra, ele lançou uma flecha e na ponta dessa flecha tinha fogo. E esse fogo pegou em uma das cortinas do templo e destruiu o símbolo maior da morte. Você entendeu agora qual que é? Vamos falar o que é?
as leis mosaicas, gente. O último inimigo a ser destruído eram as leis que matavam, que causavam as mortes. A lei. Aí você vê que você lendo aqui Hebreus 2, 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E esse diabo fazia o que ainda? E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a morte. Então, essa morte que Paulo estava falando e que o escritor aqui, que eu acredito que foi Apolo, que ele já tinha entendido a coisa, Paulo não tinha entendido. Paulo falou que ainda precisava ser destruída a morte, o inimigo a morte. Já Hebreus, o escritor aqui tinha entendido que o inimigo chamado morte tinha sido destruído quando? Quando ele disse, tetelestai, está consumado. Quando ele derramou o sangue naquele madeiro, ele deu fim, ele aniquilou, ele destruiu a morte. Porém, ainda sobrou o símbolo maior, que era o templo. E o templo ruiu no ano 70. Foi somente isso, nada mais que isso. Aí as pessoas ficam esperando, os religiosos, né, que um dia essa morte irá acabar. Essa morte, esse final da natureza carnal, eles acham que isso é morte e essa morte um dia vai acabar. Não vai acabar nunca. Enquanto existir ser humano na face da terra, ser vivente, sempre terá um fim. Sempre o corpo carnal, a natureza vivente desse ser, porque pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser uma lebre, pode ser um coelho, pode ser um veado mateiro, pode ser uma capivara, pode ser um urubu, pode ser um quero-quero também. Pode ser qualquer ser vivente. Sempre tem um prazo determinado para se acabar. Dado a nome, que as pessoas dão o nome de morte. Mas a morte que Paulo falava, o inimigo a ser destruído, aquele tipo de morte, eram as leis dadas a Moisés. Você entende? E que aqui o escritor de Hebreus, de uma forma sucinta, ele diz que quem deu fim à morte, quem venceu a morte, quem venceu as leis, quem venceu o diabo, o acusador, porque esse diabo que nunca foi ser, foi vencido por quê? Naquele madeiro, naquele sacrifício. Ali foi dado fim à morte. Ali foi resgatado os que estavam sujeitos por uma vida toda de escravidão, de morte, de sentença, que foi o povo judeu, que foi os israelitas, que foi a nação de Israel. Jesus derramou seu sangue para salvar a nação de Israel e tirá-los do poder da morte, tirar do poder do diabo, tirar do poder de Moisés, tirar do poder do acusador, simplesmente isso. Porque aí alguém vê, você ouve você falando isso, tá vendo? Esse cara tá falando que Moisés era o diabo, ele era o diabo. Moisés, ele era 100% diabo, Moisés era 100% acusador, porque diabo nunca foi um ser de chifre e cauda. Diabolos, ou diabo, significa acusador, opositor, mentiroso, traidor. Você entende como que é? Então ele usava 613, uma ferramenta de 613 itens para acusar as pessoas. Recebido essa ferramenta no Monte Sinai, por intermédio de anjos, tá bom? Então, qual foi a morte destruída por Cristo? As leis dadas a Moisés. Vou deixar com vocês esse pequeno vídeo, se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Falando, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe possa alcançar algum ser vivente por aí. Tchau.